Mateus 24, a partir do versículo 11, que já começa falando: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Só um parênteses aqui, Jesus está falando dos últimos dias aqui, tá? Sempre existiu falsos profetas, só que Jesus está falando aqui que surgirão muitos falsos profetas. E aí, para complementar a leitura do texto, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Então, importante, queridos, frisar que se fala da volta de Jesus desde que a gente era criança. A Miriam foi filha de pastor, né, Miriam? Acho que quando a Miriam tinha 7 anos, 6 anos, quando a Miriam começou a entender o que se falava, né? 4, 5 anos, ela já ouvia: Jesus está voltando. Não é isso, Jonathan? Jesus está voltando. Aí há 500 anos atrás também, Jesus está voltando. Há 2000 anos atrás, os apóstolos, eles achavam que Jesus voltaria. O que eles fizeram? Venderam todos os seus bens e colocaram o dinheiro nos pés dos apóstolos, porque eles pensavam que Jesus estava voltando. Então, a gente está falando agora que Jesus está voltando, mas como a gente tem essa certeza? Talvez Jesus só volte daqui a 1000 anos, daqui a 500 anos, mas a gente pode ter essa certeza, e eu te provo que Jesus está voltando. Se não for nessa geração, irmãos, será numa geração muito próxima, provavelmente na outra. Exatamente, antes de eu falar sobre os falsos profetas, eu preciso falar sobre isso. Olha o que diz o versículo 14. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em ter testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Então Jesus está dizendo que ele vai voltar quando o evangelho for pregado em todo o mundo. E hoje existe uma ferramenta, Vânia, que faz com que o evangelho seja pregado em todo o mundo. A gente está sendo filmado agora. Nós temos 3.460 inscritos. Temos inscritos dos Estados Unidos, lá de Dubai, onde teve a Copa do Mundo. Temos inscritos lá do Quênia. Irmãos, a internet está sendo a ferramenta que está levando o evangelho a todo o mundo. Irmão Luiz, lá no Egito, se alguém pegar você com a Bíblia, você é preso. Lá não se pode pregar o evangelho. Os missionários lá do Egito, eles se reuniam em casas, escondidos. Se reúnem escondidos. Só que hoje em dia, meus amados irmãos, todo mundo tem celular. Lá na Quênia, tem tribo com celular. Como é que o governo vai conseguir controlar um negócio desse? Se você conhece alguém lá do Quênia e manda uma pregação para o WhatsApp dele, sei lá, para alguma plataforma aí. Então, queridos, a volta de Jesus está muito próxima. Há 20 anos atrás não tinha internet. Como tem nos dias de hoje? Eu peguei o celular na década de 90, início da década de 90, era um tijolão do tamanho dessa Bíblia aqui, ó. As pessoas andavam com o celular assim, era do tamanho dessa Bíblia quase. Sabia disso, Jonathan? Então, era o celular analógico, ele só servia para ligar e receber ligação.
Hoje você tem um computador nas suas mãos. Então, guarde o que eu estou dizendo para você. Jesus está voltando, irmãos. Vigia. Lá, nesse mesmo capítulo 24, no versículo 42, Jesus nos faz um alerta. Ele diz assim: vigiai, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Então vamos falar dos falsos profetas, por causa da hora, né? Queridos, eu não vou falar dos falsos profetas de outras religiões, de religião budista, de religião afro-brasileira, de religião hinduísta, não vou. Eu vou falar dos falsos profetas da religião cristã, que eu acho que é o mais importante para a gente. Entendeu, seu Carlos? O senhor sabia que tem falsos profetas na religião cristã, seu Carlos? Tem. E eu vou falar sobre os 3 piores. Quem aqui já assistiu os Jogos Olímpicos? Teve no Brasil recentemente. Não são 3 os ganhadores que sobem no pódio? Aí tem medalha de bronze, de prata e de ouro, não é isso? O campeão, medalha de ouro. Segundo lugar, medalha de prata. E o terceiro, medalha de bronze. Então a gente vai fazer isso. Um falso profeta é medalha de bronze. Aí o falso profeta que é pior do que ele, medalha de prata. E o pior do que do pior dos piores é medalha de ouro. Ok? Está combinado assim para ficar bem entendido? Então, amém. Vamos lá, os profetas que são medalha de bronze. São profetas, lembrem-se, de religiões cristãs. Os profetas que são medalha de bronze são os profetas que utilizam a Bíblia, Jonathan. Eles utilizam a palavra de Deus, mas esses profetas, eles são picaretas. Eles utilizam a Bíblia, eles utilizam a palavra de Deus, pastor Elton, para ganhar dinheiro, para ter fama, para ter prestígio, para galgar um cargo político. Esse é o terceiro pior tipo, na minha opinião, de falso profeta. Eles talvez nem acreditem em Deus. Eles apenas usam a Bíblia e a religião para se promoverem. Muitos são psicopatas. Eles sentem prazer em ter poder sobre as pessoas, em ter poder sobre você, em te manipular. Mas o propósito deles mesmo é ganhar dinheiro. É pegar a mulherada da igreja, as mais bonitas, as mais fogosas. Esse é o terceiro pior tipo de falso profeta. E pasmem os irmãos, existem muitos. Infelizmente, Vânia. Eles pregam sobre a volta de Jesus. Muitos são carismáticos, têm uma pregação que as pessoas consideram, muitas vezes, uma pregação que vem dos céus, pastor. Uma vez cantou um grupo aqui na igreja. Um grupo. Não vou falar o nome do grupo, para não comprometer aqui, né? Cantou um grupo aqui na igreja, que a gente trouxe de fora, através da minha esposa, da Rose. E a Rose começou a me contar, Jonathan, os bastidores daquele grupo. Um grupo cristão, gravou CD cristão, música cristã. Mas a Rose começou a me contar os bastidores de algumas pessoas daquele grupo e de outras que haviam passado por eles, por aquele grupo. Então, assim, o pastor Elton, vida espiritual com Deus, zero, meu irmão. Eles pegavam o microfone e falavam assim: eu sou da primeira igreja batista de Madureira. Não frequentava a igreja há uns 10 anos, meu irmão. Muitos tinham tendências homossexuais e até, depois fui informado, se tornaram de fato
homossexuais. E eles cantaram aqui na igreja. Aí você está perguntando, pastor, por que você chamou eles? Sei lá, irmãos. Sei lá, chamei. Eu sentado ali, vendo eles cantando, irmãos, pareciam anjos cantando. Técnica vocal perfeita. Desafinação zero. Divisão de vozes. Uma voz mais linda que a outra. E a Cláudia e o Charles, quem lembra da Cláudia e o Charles? Eles estavam sentados atrás de mim. Cláudia e Charles, a Cláudia tocava teclado, o Charles guitarra. Aí eu ouvi a Cláudia falando, nossa, quanta unção. A Cláudia atrás de mim. A Cláudia falando, olha que unção. Nossa, que pessoas abençoadas de Deus. Existem falsos profetas que são exatamente assim, irmãos. Eles têm uma eloquência, eles têm uma forma de pregar, que você lembra, você vendo ele pregando, você vai lembrar do pastor Geraldo, nossa, se meu pastor pregasse desse jeito, nossa, que homem abençoado. Acho que o pastor Geraldo ele precisa se consagrar mais a Deus, porque para pregar desse jeito aí. Mas não, muitos desses, irmão Luiz, são falsos profetas. Aí depois, com o tempo, vem os escândalos. Depois, com o tempo, é revelado que esses caras tinham outras mulheres, além das mulheres deles. E esses caras eram riquíssimos, milionários. Estive com a Rose agora, nas nossas férias, numa cidade linda lá de São Paulo. Campos do Jordão. É uma cidade que, para passeio de rico, a gente é rico no Senhor, né? A gente foi. Mas, irmãos, é um lugar onde só vai rico. É tudo muito caro, mas assim, uma cidade linda, maravilhosa. Parece que você está é a chamada Suíça brasileira. Parece que você está na Europa, nessa cidade. O clima ainda é frio, Jonathan. Aí a gente pagamos lá um ônibus de turismo que ficava rodando toda a cidade. Aí o ônibus passava e mostrava, ó, isso aqui, esse jardim aqui, ele foi plantado por suíços que moraram aqui, aí tem essas árvores que foram importadas da Suíça. Não, isso aqui é uma fábrica de chocolate, e esse chocolate também é inspirado lá na Suíça. Aí ele parou o ônibus num lugar. Aí ele perguntou, alguém aqui é da igreja tal? Eu não vou falar o nome da igreja. É uma igreja que tem um coração com uma pomba dentro dele. Pronto. Não falei o nome. É uma igreja que tem um coração, uma pomba dentro. Sabe? O Jonathan não sabe não, né, Jonathan? Ainda bem, né, Jonathan? Aí ele parou. Tem alguém aqui dessa igreja? Aí não tinha ninguém. Aí ele mostrou. A mansão mais bonita de Campos do Jordão pertencia ao líder dessa igreja. E pastor Elton, pense num lugar de mansões, meu irmão. É Campos do Jordão. Pense. Talvez você já tenha, não sei, visto pela televisão ou tenha entrado numa mansão luxuosa. A gente passou no bairro só de mansões luxuosas. Só de mansões de pessoas milionárias. E segundo o guia, dentro da mansão desse pastor, não estou entrando aqui no mérito se ele é um falso profeta ou não, mas que isso é coisa de falso profeta, ele chegou a dizer que as torneiras eram banhadas a ouro. Não é, Rose? O guia, ele disse, a mansão é a mais luxuosa de Campos do Jordão. O falso profeta, irmão Carlos, ele até pode pregar a palavra,
Ele pode pregar até a verdade, mas a intenção dele, ele nem acredita nisso. A intenção dele é apenas enriquecimento, é poder, é controle. Esse está na medalha de bronze. Pastor, tem pior que esse? Tem. Medalha de prata agora. A medalha de prata são para os falsos profetas que fundam ou são fundadores de seitas. O falso profeta que é fundador de uma seita, por que ele é pior do que o falso profeta picareta? Porque o falso profeta que funda uma seita, ele acredita que ele está no caminho da verdade. Ele funda uma religião, uma seita. O que é uma seita? Qual é a diferença? Talvez a Antônia está se perguntando aí, qual é a diferença de seita? A Francisca, a Antônia, de repente a irmã Maria, está perguntando qual é a diferença, pastor, de uma igreja para uma seita. A diferença, vou resumir rapidamente. Uma igreja, ela é fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja evangélica, ela tem o fundamento na palavra. Uma seita, não. Sabe qual é o fundamento da seita? O fundamento da seita ou é um líder, um profeta. Algumas seitas até usam a Bíblia, mas tem um livro escrito pelo profeta deles, que é superior à Bíblia, que eles consideram uma revelação superior à revelação da Bíblia. Uma seita costuma dizer que você só é salvo se você for daquela seita. Não é Jesus Cristo que te salva, é a seita. É aquela religião que te salva. Então a diferença de uma seita para uma religião é isso, basicamente. Então, esses falsos profetas, eles realmente acreditam que aquilo que eles pregam é verdadeiro. Por isso, Vânia, eu considero eles mais perigosos. Porque o picareta, o anterior, uma hora ou outra a casa cai. Uma hora ou outra ele é desmascarado. Mas um falso profeta de uma seita não é. Porque ele acredita naquilo ali. O coração dele está naquilo ali. Sabe o que é que acontece? Os demônios, porque o diabo é o pai da mentira. Os demônios, eles usam um engano para cegar essas pessoas. Muitas vezes o próprio demônio se faz de anjo e aparece para essa pessoa e diz assim para ela: olha, eu quero que você crie uma nova religião. Eu quero que você crie um novo movimento. O Satanás, entendeu, Jonathan? Ele se veste de anjo, se manifesta como um ser de luz para enganar aquelas pessoas. Por isso que Paulo disse que mesmo que um anjo pregue um outro evangelho, é anátema. Então, se um anjo aparecer para você, Miriam, e dizer assim para você: Miriam, eu sou um anjo enviado de Deus, e Deus mandou dizer para você fundar uma nova igreja, uma nova religião, porque o que está na Bíblia está incompleto, ou o que está na Bíblia está errado, e que Jesus Cristo não é o Salvador. O que você tem que fazer, irmã Miriam? Repreender. Eu te repreendo em nome de Jesus. Esses são os falsos profetas, a medalha de prata. Porque eu acredito que esses levam muito mais gente para o inferno. Porque o que não falta é de seita. Vamos falar do medalha de ouro? Que é o pior. Pastor, ainda tem pior que esses dois? Meus irmãos, tem. E eu acho que você agora vai se assustar com o que eu vou falar para você. Sabe onde estão os piores falsos profetas? Nas nossas igrejas. Nas igrejas batistas, nas Assembleias de Deus, nas igrejas metodistas, nas igrejas presbiterianas, nas igrejas históricas, nas igrejas pentecostais, nas igrejas tradicionais, nas igrejas que pregam a palavra, nas igrejas que são fundamentadas na Bíblia.
Sabe por quê? Esses falsos profetas são os piores? Porque eles transformam, eles são, na realidade, religiosos. E eles transformam, ou iludem, ou ensinam, ou enganam as pessoas que frequentam a igreja deles, transformando-os também em religiosos. E eu vou dizer para você, irmão, religioso não entra no céu. Um dia, vamos fazer uma brincadeira aqui. Digamos que Deus, lá no céu, apareceu um Batista. Aqui o Batista. Deus aqui. Vou fazer os dois papéis. Aí Deus fala assim: meu irmão, meu filho, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Aí o Batista: porque eu sou batista, desde criança. Aí Deus vai falar, vai apertar uma buzininha assim, pã, resposta errada, para o meu lado esquerdo. Aí atrás dele tinha um assembleando. Aí o assembleando, quando viu isso, estava pensando: eu sabia, não é batizado no Espírito Santo? Sabia que Batista não ia para o céu. Aí Deus pergunta para o assembleando: e aí, meu filho, por que eu deixo você entrar no meu céu? Aí o assembleando responde: porque eu sou da Assembleia de Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aí a campainha toca, pé, resposta errada, lado esquerdo. Aí atrás do assembleano tem o presbiteriano. Aí o presbiteriano pensa: sabia? Temos ali um batista, né, que não segue a tradição como deveria, e do outro temos um fanático, assembleano, fanático. Aí chega a vez dele, Deus pergunta: meu filho, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Aí ele fala: porque eu sou da igreja presbiteriana, uma igreja que prega a verdade. A campainha, pé, resposta errada, para o meu lado esquerdo. Aí, lá atrás tem um irmãozinho. Irmãozinho frequenta uma igreja humilde, uma igreja pequena. Aí Deus pergunta para ele nem está preocupado em falar com a igreja dele, mas Deus pergunta para ele: por que eu deixo, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Aí aquele irmão, ele se ajoelha diante do Senhor e fala assim: meu Pai, porque o teu filho Jesus Cristo morreu numa cruz pelos meus pecados, e hoje eu sou lavado e remido por esse sangue. Aí Jesus vai falar, Deus vai falar: filho querido, entre no meu céu. Entendeu o mistério, irmão? Então dá um glória a Deus aí. Aleluia. Aí, Jonathan, quero convidar o Jonathan, que está com o poder da palavra ali, o Jonathan colocar num texto que está lá em Colossenses, no capítulo 2, a partir apenas do versículo 8. Só quero abrir um parêntese para você que está nos vendo pela internet, para você que está aqui. Eu não estou dizendo que a Igreja Batista, que a Igreja Presbiteriana, que a Assembleia de Deus são igrejas, falsas igrejas. Não são falsas igrejas. São igrejas abençoadas, irmãos. São igrejas que pregam a palavra. Cada uma tem a sua doutrina, mas são igrejas, vamos chamar de igrejas verdadeiras, que pregam o verdadeiro evangelho. Eu estou falando dos falsos profetas que existem nessas igrejas e que são os mais perigosos, porque são os que mais levam pessoas para o inferno. Porque a Igreja Batista não salva, a Assembleia de Deus não salva, a Presbiteriana não salva, igreja nenhuma salva. A salvação é só em Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca creres que Deus o ressuscitou dos mortos, se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.
Não está escrito, se tua boca tu confessar que é batista, se com tua boca tu confessar que é metodista, se com tua boca tu confessar que é presbiteriano. Não! Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e em teu coração creres, serás salvo. Mas vamos lá. Por favor, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Que diz, irmãos, para a gente aqui finalizar, por causa da hora, que horas são, por favor? 8? Ótimo. Começa já negócio assim, tende cuidado. Aí, Paulo escrevendo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Entendeu o mistério, Paulo falando? Para a gente ter cuidado para não ser presa de falso profeta. Amém, irmãos? Olha só. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de quê? De homens. Irmãos, deixa aí, Jonathan. Vou falar uma coisa para você. Todas as religiões foram criadas por homens. A Igreja Batista, a Igreja da Zona Sul, do pastor do irmão Internacional da Zona Sul. Irmãos, todas as igrejas foram criadas por homens. Quando eu era garoto na escola dominical, o professor falou assim, porque a Igreja Batista é a igreja que mais se aproxima da palavra de Deus. Aí eu fiquei pensando, mas se eu for perguntar isso lá na Assembleia, o assembleano vai falar, porque a Assembleia de Deus é a igreja que mais se aproxima das Escrituras. Se eu for lá na presbiteriana, na escola dominical, o professor vai falar, porque a igreja presbiteriana é a igreja que mais se aproxima da palavra de Deus. Então, todos vão falar isso. Todas as igrejas foram criadas por homens. A diferença é que algumas igrejas realmente foram fundamentadas nessa palavra. A Igreja Batista mesmo, ela tem a doutrina universal da Igreja Batista, e o primeiro item lá escrito é que a Igreja Batista ela tem a Bíblia como a sua única regra de fé e conduta, ou de fé e costume, enfim, está lá. Ok, irmãos? Mas vamos lá. Tradição dos homens, por meio, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então você e eu, nós estamos batistas, mas nós somos de Cristo. Entendeu o mistério, queridos? Viu? Entendeu isso, Jonathan? Nós estamos batistas, mas nós somos de quem? Cristo. Nós somos batistas? Não. Nós estamos batistas. Nós somos de Cristo. Estou escandalizando aqui alguém? Algum batistão aqui? E eu provo isso para você. Esse negócio aqui, ó. Volta aí um versículo. Segundo a tradição dos homens. Olha só isso. Quando eu entrei aqui na igreja, tinha mais ou menos a idade de quem aqui? Nossa, tem nenhum adolescente aqui, né? Tinha 16 anos, irmãos. Aí entrei e eram muito jovens e o culto era muito animado, muito animado. Aí, esse pastor que fundou aqui a igreja, era uma congregação, o pastor Juraci, ele foi embora. E aí chegou um outro pastor, que eu não vou falar o nome dele por questão de ética. Um tempo depois chegou um novo pastor aqui na igreja. E ele disse o seguinte, não pode bater palma na igreja, porque nós somos batistas. Batista não bate palma. Não pode bater palma na hora do louvor, não pode bater palma quando o pregador fala uma palavra que toca no teu coração, não pode bater palma, porque a tradição, ali ó, segundo a tradição dos homens, não pode bater palma. Mas aí um dia, um belo dia, que não tem muito tempo, eu abri o Salmo capítulo 47, versículo 1, irmãos. Eu vou compartilhar com vocês
O Salmo 47, versículo 1, que está escrito. O Jonathan vai botar ali para a gente. Eu até sei ele decorado, mas eu faço questão de botar ali. Aí o que está escrito no Salmo 47, versículo 1? Batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Aí eu pensei, a Igreja Batista está dizendo que eu não posso bater palma, que não pode bater palma no culto, mas a Bíblia está dizendo que pode. Eu escolho a Bíblia. E aí, quando eu assumi aqui a igreja como pastor, bate palma mesmo. Outra coisa, quando eu entrei na Igreja Batista, aí um irmão chegava de fora da Assembleia, viu um irmão da Assembleia. Aí o pastor, na Igreja Batista é doutrina nossa, tem que batizar de novo. Aí eu lembrei lá de Efésios capítulo 5, versículo 4, que está escrito que existe um só Senhor, um só batismo e uma só fé. Pode botar aí para a gente? É 5:4? Então é 4:5. Eu troquei as bolas, Jonathan. É Efésios 4:5. Por favor. Ali. Está escrito ali, irmão. Eu estou maluco. Existe um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Quando eu assumi a igreja aqui, acabei com isso. A irmã Miriam foi batizada aqui, irmã Miriam, de novo? Não, perguntei, irmã Miriam, a senhora já é batizada? Já. A senhora tinha certeza do batismo, que a senhora realmente nasceu de novo? Tenho, então não precisa batizar de novo, não. Mas isso é doutrina batista. Tem que batizar de novo. Porque eu estou batista, mas eu sou do Senhor. Se a Bíblia fala uma coisa, a Igreja Batista fala outra, eu fico com a Bíblia. E que a convenção se vire comigo. Convenção, se quiser me chamar lá na chincha, a gente vai. Nunca me chamaram. E existem falsos profetas dentro das nossas igrejas, e dentro de igreja batista, formando um monte de gente legalista, de gente religiosa. E a Batista tem um lema que é perigosíssimo: uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é muito perigoso, essa frase. Tem muita gente que é batista que vai para o inferno, que vai chegar para Deus e vai falar, eu sou batista, e vai acontecer aquela ceninha que eu fiz ali, ó. Você é batista, mas você não me conhece, você não tem relacionamento comigo. Meu irmão, João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele diz assim, eu sou a árvore e vós sois os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês darão muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. A árvore não é a igreja não é a religião não, irmãos. A árvore é Cristo. Eu amo a minha denominação. Eu não estou falando mal da Igreja Batista aqui não. Eu amo a minha igreja. Eu amo a minha igreja. Eu amo estar aqui, eu amo a liturgia, eu amo a doutrina. Mas eu não sou batista, eu sou de Cristo. Quem me lavou, quem me curou, quem me salvou foi Jesus Cristo. Não foi a Igreja Batista. A Igreja Batista foi por intermédio dela. Ela foi uma ponte. E eu agradeço a Deus por ter me convertido nesta igreja. Mas antes de tudo, eu sou do Senhor. E eu não sou um falso profeta, irmãos, para ensinar para você religiosismo, para dizer para você que você tem que ser batista. Batista. Não. O que eu tenho que dizer para você, meu querido, é que você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Abrir o seu coração a Jesus Cristo. E se você fizer isso, Ele vai entrar, Ele vai te mudar, Ele vai te transformar, Ele vai salvar a sua vida. Que você precisa orar mais, jejuar mais, buscar mais a palavra do Senhor. Como dito lá no Salmo 1, bem-aventurado
é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha nunca cai, e tudo o que fizer prosperará. É isso. Seja do Senhor. Esteja na Batista, não saia da Batista, esteja na Batista, mas seja do Senhor. E se um dia eu, ou pastor Elton, ou pastor Sérgio, ou pastor Robson, pregarmos alguma coisa que não esteja aqui, escolha a Bíblia. Por mais que você goste de mim, goste da igreja, faça como eu fiz. Eu sempre fiquei com a Bíblia, sempre. Se precisava bater de frente, batia. Se não precisasse, ficava na minha. Mas sempre fiquei com a Bíblia. Respeitei, na época que não podia bater palma, eu era do louvor, respeitei. O pastor não queria que batesse palma, respeitei, mas não concordava e não via base bíblica para isso. Ao dia que eu me tornei pastor, meu amigo, acabou. Aqui estou com a Bíblia. Bater palma é cantar com alegria, se quiser dançar, dança, pular. Meu irmão, aqui é lugar de alegria, igreja, a casa do Senhor é lugar de alegria. Esse negócio de ter que batizar de novo, que história é essa? É o quê? Eu estou batizando para autenticar que eu sou batista? Não, você é batizado porque você é marcado, é selado com o Espírito Santo de Deus. E você está testemunhando que você é uma nova criatura. Não é que você é um novo batista, não. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém, queridos? Por isso esse, para mim, são os piores falsos profetas. São os que estão nas igrejas tradicionais, nas igrejas históricas, nas igrejas pentecostais, formando um bando de religiosos, pregando, vomitando um monte de doutrinas que, na realidade, não tem valor algum. Como antigamente, para a gente encerrar, em algumas igrejas de alguns amigos meus, que a mulher, coitada, não podia nem se depilar, irmãos. Era mulher com o cabelo nas axilas, que, enfim, não podia tirar, cortar. Mulher de sovaco cabeludo. Parecia essas feministas aí de hoje em dia. A mulher não podia se maquiar, a mulher não podia usar brinco. Mas que história é essa? E algumas irmãs aqui pegaram isso. Isso não serve para nada. Para santidade, para nada. Sabe o que é santidade, irmãos? Santidade é você dar um seu tempo maior para Deus, é você perder menos tempo vendo filme, vendo série, passeando no shopping e ler a Bíblia. E orar. Ler a Bíblia não, meditar na Bíblia. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu vou dizer uma coisa importante para os irmãos. Ali no meu gabinete tem um diploma lá, eu sou formado em teologia, eu sou bacharel em teologia, eu fiz convalidação no Seminário do Sul, eu tenho um diploma lá dentro da UFRJ, porque eu fiz uma monografia até sobre a história dos batistas. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos, a irmã Joana, minha amiga querida e amada, que eu amo tanto, a irmã Joana talvez não tenha um terço dos estudos que eu tenho. A irmã Joana nunca fez teologia, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, talvez a irmã Joana tenha muito mais intimidade com Deus do que eu. Aqueles diplomas lá dentro não representam que eu tenho mais intimidade com Deus do que ela, não, porque de repente ela ora muito mais, ela tem uma vida muito mais consagrada que a minha, porque ela jejua muito mais do que eu, porque ela tem uma vida com temor e tremor muito maior que o meu. Amém ou não amém? Então nós vamos ficar de pé e vamos orar, que Deus abençoe sua vida, você tenha um restante de semana abençoado, e que Deus tenha misericórdia de nós. E eu peço aos irmãos, estejam orando pela minha vida, estejam orando pela vida do pastor Elton, estejam orando pela vida do pastor Robson, do pastor Sérgio, estejam orando pelas nossas vidas, irmãos. Lembra na sua casa de orar por nós, porque a luta é grande. Porque Satanás, o objetivo dele é fazer da gente pessoas que façam você
ir para o inferno. O objetivo de Satanás é fazer com que a gente transforme vocês em religiosos, em desviados dentro da igreja, em pessoas sem temor, sem o tremor, sem o devido respeito às coisas de Deus. É por isso que a gente está vendo a igreja no dia de hoje, os filhos desrespeitando os pais não dando exemplo para os filhos, isso dentro da igreja, o número de divórcios aumentando, a questão de coisas mundanas, de coisas satânicas entrando dentro da igreja, crentes que cada vez oram menos, cada vez leem mais a palavra, cada vez meditam menos na palavra. E para encerrar, irmãos, senão eu vou ficar falando aqui a noite toda, um amigo meu que era do seminário que eu estudava, o seminário Betel, ele fez foi fazer um trabalho missionário lá no Maranhão, com 2 seminaristas, pastor Elton, de um outro seminário que eu não vou falar o nome, por questão ética. E eles ficaram no mesmo quarto, era um trabalho missionário. E ele chegou, quando ele voltou, eu perguntei para ele como foi, e ele me falou horrorizado, escandalizado, ele me disse: Geraldo, eu estava com 2 seminaristas do outro seminário, e um deles ia pregar no culto da noite. E sabe o que eles estavam fazendo? Olhando, folheando revista pornográfica. E não era aquele pornozinho da Playboy, não. Era aquele pornô do mais pesado. E um deles ia pregar no culto da noite. Seminaristas, estudando teologia. Vamos abaixar nossas cabeças, nós estaremos orando, e que Deus abençoe, que você tenha um restante de noite abençoado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, estamos aqui na tua casa. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui, Senhor, porque eu não sou merecedor, ó Deus. Estou aqui pelas tuas misericórdias, que a tua palavra, Senhor, nesta igreja, ela seja uma palavra viva realmente, que seja pregada por pessoas avivadas, que sejamos, ó Deus, aqui como pastores e líderes, homens e mulheres que se consagrem realmente a Ti, que tenham temor no coração, e se não tivermos, que o Senhor nos trate, que o Senhor nos amasse, que o Senhor nos magoe, que o Senhor nos quebre, mas que a gente esteja, Senhor, diante de Ti, com um coração realmente aceito e digno diante da Tua presença. Sabemos que somos pecadores, somos falhos, mas que o temor, Senhor, esteja conosco. Que possamos, ó Deus, assim como diz na Tua palavra, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus e Pai, que as consolações do seu Santo Espírito e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, com todo o povo da terra, com todos os adoradores do Senhor em todo o mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Oração silenciosa. Estamos encerrados. Que Deus abençoe.